Boa noite, gente. Esse é o nosso primeiro De Frente com a Verdade. E o primeiro tópico que a gente vai apresentar nessa noite é os desafios que a gente encontrou sendo cristão. Alguém queria começar falando? Desafios que a gente encontrou? Pode começar. Então, quando a gente se converte, assim, as coisas mais difíceis é começar a renunciar às coisas que a gente mais gosta, né? O que tá mais incomodando, por exemplo, música. É muito difícil pra mim. Porque, eu tenho muito um bloqueio, assim, em escutar uma música e aí meio que eu percebo a letra, mesmo que seja internacional. E aí, olhar, reconhecer que isso não é legal e, mesmo que seja uma música que eu gosto muito e ir lá tirar da minha vida, é muito difícil. E, foi uma coisa que eu só comecei agora. Então, eu acho que renúncia, com certeza, é a coisa mais... Eu acho que de música tem um dilema muito grande que fica na questão, eu só posso ouvir louvor ou... o que será que eu posso ouvir? Porque tem aquela questão do até também de filmes que a gente assiste, né? O que a gente assiste é o que a gente é, o que a gente ouve é o que a gente é, o que a gente está colocando pra dentro da nossa casa. Igual quando a nossa apóstola, né, deu o exemplo de quando a gente tá almoçando, por exemplo, e tá assistindo um jornal, assistindo um monte de desgraça acontecendo no mundo, morte. Do que você tá se alimentando, né? Eu acho que renúncia pega muito nisso, assim, né? Do que a gente tá se alimentando. E é muito complicado, porque é coisa cotidiana. A gente passa na rua, ouve um pagodinho e já, né? Já dá uma... Não, chegada já. Mas esse é um dilema muito forte, assim, pra mim. O Espírito Santo já me incomodou muito nessa questão de música, né? Isso aqui que você tá ouvindo não faz sentido pra vida que você quer seguir, né? E eu acho que é sobre o que a gente conversou, né? Sobre o que faz sentido e o que não faz mais. É igual a gente estava conversando de manhã, né? Sobre o morrer, que não é o morrer, né? É o você nascer de novo. E quem convence isso é o Espírito Santo, né? Eu acredito nisso. Sim. Que o Espírito Santo ele vem e começa a te convencer das suas práticas ruins. Sim. Então, exemplo, eu não era cristão, aceitei o Senhor e eu comecei uma caminhada com Ele. Não vai ser da noite pro dia, né? Que você, eu comecei uma batizei, né? Batizei. Na minha cabeça eu batizava, não ia mentir nunca mais. Nossa, nunca mais. Ia acontecer alguma mágica, assim, que eu ia decidir, não é nem decidir, ia acontecer alguma coisa, assim, que fosse muito além do natural ali, depois que eu levantasse da água, e eu ia sair santa, assim, aí eu ia chegar aconselhando todo mundo, não pode falar palavrão. Me batizei nova, né? Me batizei com 9 anos. E aí, aconteceu alguma coisa na escola, assim, do eu menti, eu desobedeci os pais, e eu ia, correr na noite pedir perdão pra Deus. Deus, me perdoa porque eu me batizei e eu tô pecando. Desculpa. Ou algo dá errado, como se fosse algo errado. Começou a ficar muito pesado, assim, porque não é que, eu não entendia direito o conceito, sabe? Eu achava que, batizei, pronto, sou Jesus, entendeu? Virei Cristo, né? É o que a Jo fala muito, assim, quando tem uns dilemas na sala dela, de mas você não era cristã? Ela fala, eu sou cristã, eu não sou Cristo. Eu erro, né? Gente, é carne e osso. É carne e osso. Eu tô sujeito a erro, tô sujeito a falha. Mas o diferente da gente é que a gente precisa consertar o mais rápido. Sim. De analisar e olhar, poxa, eu errei aqui, eu preciso voltar e ficar no prumo, né? E falar, escolher não errar mais, né? Pedir perdão. Beleza, me arrependi. Beleza, dá vontade de fazer errado de novo, escolher não fazer. Porque essa é a escolha que a gente tem, escolher fazer e escolher não fazer, todo dia. Todo dia a gente tem a escolha de seguir Jesus. O que eu vou fazer para seguir Jesus? Hoje por exemplo, uma situação. Minha mãe mandou eu não sair de casa hoje. Como que eu vou seguir a Jesus nesse quesito? Eu vou honrar minha mãe, vou obedecer a minha mãe. Entendeu? Coisas simples, coisas que fazem o nosso dia, né? Sim, e quando eu tava falando de renúncia, uma coisa que eu penso muito também é entre conversa, assim, como que você pode mostrar que você pensa diferente dessas pessoas que estão, num assunto que não agregam nada que você segue. Então, imagina que estão falando de um assunto nada a ver, que você tá ficando ofendido até ouvindo aquela coisa, e que, desrespeita a Bíblia, desrespeita Jesus e tal. O que você pode fazer? Simplesmente levantar da mesa e sair dali? É claro que você tá em um grupo assim, por exemplo, tô sentada com as minhas amigas, elas começam a falar um assunto assim e tal. Aí, como é que eu vou fazer? Eu fico meio encurralada, sabe? Então, eu fico meio pensativa, o que eu faço, o que eu falo? Porque eu não sou
Tipo, não tenho nenhum dever de chegar e falar assim, olha, isso que você tá falando não é legal. Sim. Porque não é tão simples assim. Igual a gente falou, que tipo, não é todo mundo que vai ter o coração e a mente aberta pra escutar um conselho, escutar de Jesus todo momento. Nem todo mundo quer. Então, tipo, então não tem como eu simplesmente cortar o assunto e falar, ó, galera, vamos parar de falar disso porque tá me ofendendo. É que na verdade quando você vira cristão, a única coisa que te diferencia de uma pessoa normal é que você vira um analista, né? Então, geral fazendo coisa ruim, e aí, em vez de você fazer, você fala, pô, será que isso é certo? Será que isso é uma das coisas que eu sigo? Isso, será que agrada o Senhor? E tipo assim, você vai analisando as coisas que você fez, que você se sentiu mal, e você vai escolhendo não fazer mais. E quando você escolhe não fazer mais, você parece que você ganhou uma guerra, porque você se sente mais leve. E tipo assim, isso é muito bom. Ser cristão é tipo você, é aquele negócio que tem, né? Ser 1% melhor cada dia. E aí você olhar o que você fez de errado no dia anterior e melhorar e fazer certo no dia seguinte. Até porque a misericórdia dele se renova a cada dia, né? Então, amanheceu, ele te dá uma nova chance. Falou, vai, vamos de novo. Eu errei um exemplo, peguei R$10, um exemplo besta. Amanhã eu não posso pegar. Mas amanhã eu vou errar de novo, eu não posso ficar repetindo os mesmos erros, né? Eu acho que a vida com arrependimento sem mudança não é arrependimento. E assim, tem que partir de você, porque a gente vê na Bíblia que o Senhor, ele bate a porta. Ele não arromba. Ele não vem e chuta a porta lá e fala, agora você é meu. Não quero saber, não. Sim. Ele bate e você abre a porta e você convida ele. Porque ele vai bater a porta e ele para. Ele bate a porta e para e vai falar, o que você quer? Você vai me convidar para entrar ou não? E aí é a sua parte, eu entendo assim como ser cristão. É a sua parte você falar, entra, senta na mesa comigo. Sim. A gente tá aprendendo muito sobre a mesa, né? Sim. Eu acho que isso é muito legal, porque tipo assim, geralmente quando você aceita, toda vez que você anda, ele anda com você e para. E fica te esperando, porque ele sabe que você vai progredir. Então quando você... Progredir ou regredir, né? Progredir ou regredir, porque você tá andando e aí você faz alguma coisa que você prometeu não fazer mais e ele fica lá te esperando. E quando você acha ele de novo, você vai. É tipo como se fosse o trabalho, você acumula coisa, tipo, sabe? Toda hora. E cada vez você chega mais, até que você chega num nível que você fala, por que eu vou voltar pra trás? Porque eu não preciso. A minha vida já é perfeita aqui. Já tô aqui. Chega no nível que não faz mais sentido, né? Porque é um assunto que a gente fala muito, né? Que ele falou sobre, por exemplo, ficar pensando, será que eu faço isso? Será que eu penso isso? Será que eu falo isso? Mas não é uma questão de pensar, tipo, nessas questões, tipo, ai meu Deus, de desespero, né? Porque eu acho que entra muito nessa coisa da religiosidade também, né? De que a gente fica, assim, meio apreensivo. Quando a gente começa a seguir Jesus e Jesus se torna o nosso estilo de vida, a gente não pensa mais tanto em fazer, mas em ser. O que eu vou ser hoje? Como eu vou ser mais parecido com Jesus hoje? Não do tipo, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Ai meu Deus, eu falei uma coisa errada. E não é sobre isso, é sobre você escolher ser, sobre você escolher ser amado e seguir isso, né? O que o Céu falou, tipo, prometi não fazer isso. Isso é um erro e uma cadeia muito grande. Porque por muito tempo eu falei, eu prometo que eu não vou fazer isso. Mas isso é uma dívida. É uma dívida que a gente vai criando com o Senhor, porque a gente não pode prometer. Porque Ele sabe muito mais. Então, o que eu fico prometendo é uma coisa que eu com certeza vou fazer no dia seguinte. Na primeira oportunidade eu vou errar. Porque não é assim que a gente amadurece. Não é de um dia pro outro, não é porque eu tive, tipo assim, eu chorei agora, tô me sentindo mal por causa do meu erro, mas não tô arrependida. Porque a constrangimento é muito diferente de se arrepender. Então a gente faz uma promessa depois de ter cometido um erro e depois quando a gente erra de novo é um constrangimento ainda maior. E depois de a gente ter errado, depois de ter prometido pra Deus, a gente se afasta. Porque a gente não se sente digno, a gente não acha que a gente merece. Então a gente vem... Sim, a gente vem antes de orar, Senhor, não sei nem como te falar, Senhor, não sei nem o que te dizer. Eu já vim aqui, Senhor, eu tô muito constrangida, Senhor, eu fiz a mesma coisa de novo. Obrigado por me dar mais uma chance, mas o que você vai fazer com essa chance? A gente não usa. A gente não usa. É verdade. Mas sabe um ponto muito interessante que você falou é o arrependimento. Sim. A gente se arrepender, se constranger a todo tempo. Porque muitas das vezes a gente vai no piloto automático, né? A gente vai no piloto automático, tipo assim, um exemplo, o Senhor não tá aqui, e Ele tá, cara. Ele tá em todos os lugares, e Ele sabe o que você faz, Ele sabe o que você pensa.
Às vezes você tá com um pensamento que fala, eu queria matar aquele cara. Eu queria matar. Igual a gente tava conversando do The Chosen. Da Forja, do The Chosen. Da Forja, que o moço matou o filho do outro e o cara, Escolheu amar e perdoar, e vamos aí, apresentou o Senhor pra ele. Sim. E foi igual a gente tava falando, será que fosse a gente ia fazer isso? Eu vou falar por mim, não. Eu queria matar. Eu queria matar. Por quê? E não é um exemplo que eu não tô convertido ainda. É que tem uma parte minha ainda que é ruim. Sim. E a nossa carne ela é muito ruim. Sim. Se a gente deixar se levar pela carne ou pela ira, a gente faz coisa que até o Senhor duvida dele olhar e falar, será que você me aceitou mesmo? Sim. Você é batizado? Não. Até a gente duvida da gente. Pegando um gancho disso, o arrependimento. a gente tava falando, forja, escolher... Amar. Mesmo o cara matando o filho do outro. Eu perdi a linha. Eu tenho uma dificuldade também de ser cristão, é esse negócio de você ter que orar pela pessoa que te fez mal. Nossa, você ter que perdoar a pessoa, orar por ela. O primeiro passo sempre tem que vir de você. Sim. E uma coisa que Você quer que ela te peça. Não, você quer que a pessoa te peça desculpa, que a pessoa venha atrás. Gente, vamos falar uma coisa, não é fácil amar o próximo. Não. Não é fácil. Sim, pelo amor de Deus. Às vezes eu quero nem me amar. Então. É difícil me amar, imagina uma outra. Às vezes eu tô lá, tipo, e aí eu erro, né? E aí a gente sempre fala, pô, Senhor, desculpa, eu sei que você me ama, não sei o quê. Será que você me escuta ainda? Será que você não quer? Você fica lá no maior rolê, até que no fim da oração você fala assim, tá bom, você do nada acha que você ganhou uma chance, você fala, tá bom, eu vou conseguir dessa vez. Então, tipo assim, eu comecei a parar parar com as tentações porque eu descobri. E eu lembrei também, né, que Deus controla tudo. E Ele não vai mandar uma tentação que você não consiga vencer. Deus nunca manda uma carga que você não suporta. Ele te conhece, né? Ele sempre manda, pode ser aqui, mas você sempre pode alcançar. E tipo assim, é muito bom alcançar, porque toda vez que você alcança essa força de dizer não, eu preciso. E aí você. Porque, é impressionante, toda vez que acontece alguma coisa nesse dia, o TikTok, o Instagram sempre ficam mandando coisa. E você fica, caramba, mandando coisa. E aí você ouve alguma coisa. Até que, tipo assim, chega na hora, você fala, pô, tô o dia inteiro, bora? E aí, até que, tipo, quando você ganha, você se sente mais próximo dele. Parece que é um imã, é um orgulho. Você fala, caramba, Deus, obrigado. Sim. Abre um sorriso, assim, você fala, caramba. É tudo. Na hora de orar, na hora de ter devocional, você fica tipo, oi Deus. Consegui. O que é legal disso é um exemplo. Não, é um fato, né? De você estar numa caminhada com o Senhor, e igual o Israel falou, ele vir te alertar. É como se tocasse um sino, né? Ó, tá errando aqui. Ou o Senhor usa uma pessoa para falar com você, ou alguma circunstância, e você se depara com ele e fala, é verdade, não. Preciso recalcular a rota. E isso nos torna diferente. Não que a gente é melhor do que ninguém. Mas eu acredito que nós temos uma concepção diferente do mundo. Sem ser religioso, sem ser aquele crentão, desculpa falar, aquele crentão chato, que vai sentar numa roda do pessoal que tá conversando, tá falando de futebol, e o cara, não, mas a passagem da Bíblia, João, não sei o que, fala isso. Nem a religiosidade. Ninguém quer saber, cara. Seja você. Senta e conversa, Seja leve. Seja luz, seja leve. Vai ter a hora de você vir aqui e colocar o Senhor. Pegando um gancho do que o Issa falou, das questões de guerras vencidas, né? É muito difícil você morrer pra si. Nossa, eu passei uma situação de que eu tive que renunciar a tudo que eu sou. E é muito difícil porque o Senhor te moe ali. E você tem que aceitar, tipo assim, você entender que a vontade do Senhor é melhor que a sua e renunciar o que você acredita, o seu orgulho, é muito difícil. Mas fica tudo mais fácil quando a gente lembra das passagens da Bíblia, por exemplo, que diz que o fardo é leve, o jugo é suave, que no Senhor nós somos vencedores, né? Que a gente não tá sozinho, o Senhor é conosco e faz parte do processo morrer pra gente, porque o Senhor já morreu por nós, né? O maior sacrifício já foi feito, né? Ele já nos amou por tudo isso, e aqui Ele só tem nos ensinado a como ser amor, como ser como Ele, né? Eu acredito que assim, a mesma passagem
minha mãe apóstola, não é passagem, o que ela falou ontem no culto de Shabá, né? Que o azeite que sai da azeitona é porque ela é espremida. Sim. E é a mesma coisa que eu acredito que o Senhor faz isso conosco. Sim. O Senhor, ele não vai espremer a manga para tirar o azeite da manga, não vai sair. Ele vai pegar a azeitona, ele vai pegar e falar, porque daqui sai coisa. E um exemplo, é a mesma coisa do fardo leve, o fardo não é pesado, ele não vai te dar para você carregar o maior do que você consiga, mas ele sabe que ele pode extrair o melhor da gente. Sim. Então por isso que vem as coisas assim, aí nos espreme, e a gente fala, poxa meu, mas tá tão doído, tá tão pesado, mas é tão difícil. Mas a gente sempre tira lições disso, né? Sim. Aconteceu algo, poxa, mas eu perdi meu pai, mas tô tão triste, não sei o quê. Eu durante um tempo eu não consegui chorar a morte do meu pai. E na salinha com as crianças, eu chorei, cara, que me aliviou assim, tirou uma tonelada das minhas costas. E foi um negócio simples. As crianças me abraçaram, eu chorei, falei, era isso, cara, que precisava fazer, mas não conseguia. Quando a gente vai se aprofundando no Senhor, a gente começa a descobrir o nosso jeito de, espalhar a palavra dele, falar sobre ele do jeito mais simples. Por exemplo, atitudes, atos gentis, alguma coisa assim. Um abraço, uma coisa assim, uma frase, tipo, você tá muito linda hoje. O que essa pessoa tem, mano, pra todo dia ela vir me elogiar? Eu nem falo com ela. Tipo assim, nossa, você quer um pedaço? Tipo, são coisas simples. E uma coisa que eu não faria. Quer um pedaço do bolo? É sério, gente. É coisa muito simples. Porque, por exemplo, eu sou muito mão de vaca pra dividir comida. Eu não gosto, nem um pouco. Eu fico muito brava quando a pessoa pede alguma coisa. Só que depois que eu comecei a ler, é Mateus. Mateus é a prova disso, o livro de Mateus. Sim. Quando você começa a ler as coisas que Jesus fala, por que eu tô sendo mão de vaca? O que eu vou ganhar fazendo isso? Na verdade, eu vou só perder. E aí, depois que você começa a ter atitude diferente, a pessoa vai reparando. E você vai vendo mudança, assim. Então, quando a gente se aprofunda no Senhor e a gente vai descobrindo a nossa maneira de agir, a gente vai vendo. O Senhor só pede o que a gente tem. Ele nunca vai pedir uma coisa que a gente não tem. A gente usa o que a gente tem pra falar dele. E quando a gente usa o que a gente tem, o que vem de nós mesmos, sabe? A nossa essência, nossa personalidade é muito mais linda. Sim. Então, eu acho que uma das coisas, apesar de a gente estar falando, as dificuldades do Senhor, eu acho que os benefícios de ser cristão são muito maiores. São muito, muito maiores. A dificuldade vem, né? Mas a facilidade depois é uma vida tranquila. Tem sempre lutas. Não é pesado. Não. Sinceramente, é impressionante, porque eu descobri que quando o Senhor, nos criou, ele nos lançou um manual. Que é a Bíblia, porque teve uma época que eu tava distanciado, né, e eu não conseguia, não pegava vontade pra ler Bíblia, porque eu não sou de ler, assim, e eu falava, mano, não quero, não sei fazer, não sei. Até que chegou um cara, assim, e aí eu orei por ele. E aí, a Bíblia diz que quando você ora pelos seus inimigos, Jesus fica feliz, Deus fica feliz, Pai. E eu orei por ele assim, e veio parece que eu conquistei alguma coisa, porque eu vi que tem outras formas de se conectar com Deus, e tem outras formas de ficar perto de Deus. E quando eu percebi isso, eu falei, caramba, isso é surreal, porque tá na Bíblia tudo que a gente tem que fazer pra ser feliz. Sim. Outra coisa também é quando uma dificuldade assim, né, que às vezes a gente tem quando Deus toca com a gente uma palavra. Aí, entrega pra tal pessoa. Aí você vai lá e entrega. É exatamente aquilo que você tá passando. Você ministra a pessoa sendo ministrado. Sim, você é ministrado. É uma coisa que você fala assim, Deus, é pra ela ou é pra mim? Ou um louvor, tá num dia você fala, olha, Deus, não tô hoje não, tá? Tô hoje não, desculpa, não fiz nada, pra ti essa semana. Eu nem quis. Aí você chega na igreja, você espera o quê? Beleza, vou ficar aqui, tá bom. Aí vai a pessoa cantar um louvor. E aí é um louvor do que você tá fazendo, o que me resta fazer? Aí você só chora, você só, e é como o Senhor é detalhe. E agradece, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe o que importa de verdade. Então, cada mínimo detalhe, mostra como ele é cuidadoso, sabe? Sim. Como você é importante. Então, todo momento, como é constrangedor você ver, e falar, como eu pude, sabe? Eu não merecia isso. E é o pai trazendo o filho pro eixo, né? Sim, falando, toda não vez. Não se distancia, vem aqui. Eu tô aqui. Vem aqui, eu tô aqui. Não precisa você fugir. Não tem por que você fugir. Você só vai apanhar, você só vai se machucar lá fora. Vem aqui. Vem aqui. E ele sempre dá chances e chances. É isso que eu ia falar. Ele sempre tá ali, ele sai sempre tentando. Olha, volta.
Você foi de novo, volta. Ele sempre tá aí. Você tá indo de novo, cara, volta. E a gente dá pouco caso, né? Até uma hora que tipo, a gente vê que as chances não estão muitas, que você tem que mudar de uma vez por outra, a gente vai ignorando que ele não tá, que ele tá ali todo o tempo, tipo, pra gente, volta, você tá aqui, eu tô aqui, volta. Até uma hora que ele vai estar, tipo, ele já fez de tudo e você não fez de nada. E aí você percebe depois no final que você perdeu muito tempo, né? Você já 1 ano e meio sem falar com ele, 1 ano e meio sem tocar com ele, né? Eu vou encerrar esse nosso primeiro De Frente com a Verdade, mas com uma coisa muito importante, que as dificuldades vêm, mas o Senhor é conosco e a graça dele se sobressai sobre todas as coisas. Amém. Tchau, tchau. Falou.